Oi, gente, tudo bem? Vamos usar então a segunda lista, né? Como prometido para vocês. Eu vou tentar fazer o maior número de itens que eu puder, mas lembra, é uma lista grande, então se eu fizer tudo esse vídeo pode ser que fique muito longo. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que dá para fazer. Se você tá caindo aqui de paraquedas, vou resolver alguns exercícios que eu preparei para que você que está no nono ano pudesse treinar as funções orgânicas, né? Ácidos, bases, óxidos, sais, fazer as equações, dar nomes, tá bom? Lembra que para a gente construir o conhecimento, a gente precisa ir por partes. Então, esses exercícios, eles tratam disso, eles tratam dos degrauzinhos que a gente tem que saber até formar, então, essa fórmula química, tá bom? Que a gente trabalha, tá certo? Então, o primeiro exercício aqui, ó, vou até aumentar aqui um pouquinho, pede para fazer equação de ionização. Lembra o seguinte: ácidos são substâncias que, em solução aquosa ou quando estão em reação, liberam íons H+. E o nome da reação de liberação de íons H+, é chamado de reação ou equação de ionização. A equação é quando a gente transcreve, né? O que está acontecendo quimicamente. Então, aqui nós temos o nosso ácido sulfúrico. Lembrando que ácido sempre vai liberar íon H+, né? Então, o H+ está aqui. Aí, o interessante é que você entenda o seguinte: se o ácido ele vai liberar íon H+, tudo que está com ele é íon negativo, é o ânion, tá bom? Então, o ácido ele vai começar com H também, porque na hora da gente escrever a fórmula, o íon positivo vem primeiro. Então, quando a gente separa esse H2SO4, o SO4 ele vai vir para cá, só que esse 2 ele vem aqui para cima, né? E ele vai ficar 2 menos. Lembra da regrinha do escorregador que a gente aprendeu na ligação iônica? Quando a gente vai unir dois íons que têm valências diferentes, como mais 2 menos, a gente cruza essas cargas, por isso que fica H2SO4. Então, essa aqui, ó, é a reação de ionização do H2SO4. Viu como é fácil? Vamos fazer o do ácido fosfórico, ó. Eu vou liberar aqui íons H+, e íons PO4, mesmo raciocínio do de cima, 3 menos. Ácido carbônico é aquele que está no refrigerante, ó, H+, com íon carbonato, 2 menos. Íon H+, ácido brômico, mais o íon Br-, ó, íon H+, o HClO, e tudo que tá com ele é o íon negativo. Então vai ficar ClO menos. O ácido sulfídrico, temos aqui o H+, e o íon sulfeto, 2 menos, tá? Então, veja que é bem simples uma vez que a gente entende como funciona. Aqui a gente tem o ácido nítrico, ó, H+, com o íon NO3-. Lembra que quando não tem nada do lado do H, como acontece aqui, é como se tivesse o númerozinho 1, né? Invisível. Como ele já tá aqui, não tem necessidade de colocar o 1. Então, ele tem carga negativa, né? Depois nós temos aqui o HClO4, que é o ácido perclórico, H+, e o íon ClO4-. E o H+, e o íon PO2, 3-. Certo? Então fizemos o primeiro exercício super rápido, tá? Se você tiver dúvida, não tiver conseguido entender, volta um pouquinho o vídeo e tenta fazer de novo, tá bom? Mas lembra que esse conteúdo também, ele é um acúmulo do que a gente já estudou lá de ligações iônicas, distribuição eletrônica, por que são os íons, né? Então é importante que você pegue teu livro e dê uma relembrada se você tiver com dificuldades, tá bom? Aqui,
o exercício 2, ele pede para você usar a internet ou outras fontes de consulta para dar nome ou as fórmulas, né? Então veja o seguinte, olha, aqueles nomes, aqueles ácidos que eu não conheço, eu não conhecia, enfim, imagina que é você que está fazendo, eu pesquisei na internet, olhei a fórmula. Então, eu já coloquei aqui as fórmulas desses ácidos que eu não conhecia direito, que não são familiares para mim, né? Aí, para dar o nome, a gente vai dar o nome aqui, tá bom? Então, vamos lá, o 2, ó. Aqui é o íon H. Eu vou só fazer a equação de ionização para a gente visualizar os íons, porque quando a gente dá nome para os ácidos, a gente precisa seguir uma regra, tá bom? Então, olha só. Quando o íon, o ânion, ele não tem oxigênio, você vai colocar o sufixo hídrico. Então, o nome desse ácido, lógico, né? Sempre começando com ácido, vai ficar ácido, é o iodo que está aqui, então vai ficar ácido iodídrico, tá bom? Agora aqui, o ácido perclórico, eu já coloquei a fórmula, HCl4, desculpa. O ácido cianídrico, também pesquisei a fórmula, é quando os íons H+, ou a água, né, se junta com o íon cianeto Cn-, então HCN. Aqui é pra gente dar nome. Veja o seguinte, olha só. A gente tem o H2CO3. H2CO3. O H2CO3 é o ácido carbônico. Não, desculpa, gente, eu tô viajando. É H2SO3. H2SO3. O H2SO3 é o triosulfato de enxofre. Ó, esse aqui a gente precisa pesquisar também. Ou ele é conhecido como ácido sulfuroso. Tá bom? A gente tem aqui também o H2CrO4. O H2SCrO4 é a junção dos íons H+ com o íon CrO4 2-. É grande o íon, né? É o íon... deixa eu só conferir aqui se esse íon é o cromato, CrO4 2-. Viu? Ó, a gente precisa dar uma pesquisada, porque a gente não sabe de tudo, né? Então, o íon CrO4 2- é o íon cromato, como eu já havia dito. Ah, como que você sabia, Laura? Porque tem uma regra, né? Quando o íon ele tem aqui 3 ou 4 oxigênios, ele termina com ato. Então, cromato, né? Então, se o íon ele tem 3 ou 4 oxigênios, ele está no ácido, então vai ficar ácido e a gente vai tirar esse fim ato do íon cromato e vai colocar o sufixo ico. Então vai ficar ácido crômico. Você vai ver que alguns deles acabam fugindo à regra, tá bom? Porque alguns deles são especiais. Essas exceções vocês vão aprender só no primeiro ano. Por enquanto, a gente vai ficar restrito àqueles que a gente tem mais trabalhado em sala de aula, que são esses aqui, tá bom? Ácido brômico, olha só que interessante. Por que brômico? Porque tem 3 oxigênios junto com o BR, então você coloca o sufixo ico, né? Então vai ficar brômico. Aí o ácido nítrico tem 3 oxigênios com nitrogênio, nítrico. H2S, o H2S é quando eu tenho a liberação de H+, e o íon 2-, S2-. Quando você não tem o oxigênio, o fim do nome do íon é eto. Então, esse íon é sulfeto, do enxofre, porque o enxofre em latim é sulfur,
né? Então fica sulfeto. Bom, se o ácido ele não tem oxigênio, eu vou tirar esse sufixo do sulfeto e vou colocar hídrico. Então vai ficar aqui ácido fídrico. Se você tiver dúvida, não estiver lembrando das regras, pega teu livro que lá tem todas as regrinhas explicadas direitinho, tá bom? Ó, o HCN, ele é a junção do H+, com o íon CN-, o íon cianeto. Lembra que quando não tem oxigênio, o fim é eto, cianeto. Só que quando esse íon cianeto está no ácido, você vai tirar o sufixo eto e vai colocar o sufixo hídrico. Então vai ficar ácido cianídrico. Tá bom? A gente tem aqui o H2SiO3. A gente tem o hidrogênio, a sílica e o O3. Deixa eu só conferir aqui esse íon, porque ele não é muito conhecido, né? Mas ele é conhecido aqui, ó, como triosilicato de hidrogênio ou ácido triosilícico. Olha só que interessante. Como ele tem 3 oxigênios na fórmula, o fim dele é ico. Então é si, li do silício, silícico. Então vai ficar ácido silícico. Você viu que legal? Tem umas coisas que a gente aprende só fazendo, né? Então, por isso que a gente precisa praticar bastante. Ácido hipocloroso, eu já pesquisei, ó, HClO. Ácido carbônico, a gente deu aqui, né? Não, eu achei que a gente tivesse dado, eu que tinha errado, né? Mas é o ácido carbônico, ele é o H2CO3. Por quê? Porque ele é a junção de íons H+ com o íon carbonato. Carbonato, tá bom? Beleza, então agora nós demos aqui o nome ou colocamos a fórmula, tá certo? Se você não conseguiu entender, lembra que no vídeo você sempre pode voltar, tá bom? E aí isso pode te ajudar a entender melhor, você vendo 2, 3, 4, quantas vezes for necessário. Vamos dar um nome para esses ácidos, então? Lembra que agora a gente vai usar bastante a regra de nomenclatura com base no nome do ânion, tá? O nome do ânion a gente aprendeu a dar esses nomes quando a gente estudou os sais, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Vamos lá, então. Aqui, H3BO3, nós temos o ácido. Como termina com 3 oxigênios, o fim é ico. Então, é ácido brômico. H2NO2. Quando termina com 1 ou 2 oxigênios, o ânion, você vai colocar o fim oso. Então, aqui vai ficar ácido nitroso. Aqui, H3PO4. O íon PO3, não, H3PO3. O íon PO3, 3-, vamos ver aqui qual é o nome dele. Vamos ver aqui o PO3, íon PO3. Íon PO3, 3-. É o íon fosfito. É o ânion fosfito. Então, aqui, quando a gente for dar nome para esse ácido, vai ficar ácido fosfítico. Ácido fosfítico, tá? Ácido fosfítico. Por isso que eu coloquei para vocês pesquisarem na internet. Lembra, a gente não precisa saber de tudo, tá bom? HClO3. HClO3, esse íon ClO3 para mim também não é muito conhecido. É o ácido clórico,
tem 3 ou 4 oxigênios, o fim é ico, tá? Ácido clórico. Conforme você for estudando química, não só no nono, como também no ensino médio, você vai ver que alguns desses íons e fórmulas vão ser comuns para você. Alguns você não vai saber, e aí é legal você poder pesquisar para poder conhecer esses nomes, tá? Aqui nós temos o ácido sulfúrico, né? É o íon sulfato, SO4 2-, a gente tira o sufixo ato e coloca o fim ico. Então vai ficar ácido sulfúrico, tá bom? Ó, eu vou deixar esses aqui de baixo para vocês fazerem e darem uma pesquisada, tá bom? Pra gente dar uma acelerada, senão o vídeo vai ficar bem grande. Então, olha só. Vamos ver agora sobre as bases, tá? Lembra que enquanto os ácidos fazem reação de ionização, as bases fazem reação de dissociação. Reação de dissociação liberando íons OH-, ou seja, íons hidróxidos, tá? É importante, certo? Então, quando a gente vem aqui e vê hidróxido de lítio, lembra que para você dar o nome da base, você vai colocar hidróxido de e o nome do íon positivo. Bom, ele está pedindo para a gente escrever a equação de dissociação iônica. Para a gente fazer a equação de dissociação iônica, a gente precisa saber a fórmula da base. O hidróxido de lítio é quando você tem a junção do íon Li+, o lítio é um metal da família 1A. Lembra que a gente já aprendeu como é que a gente forma os íons dos elementos representativos, que são aqueles elementos das famílias A, tá bom? Mais o íon hidróxido OH-. Então, juntando esses dois íons, como aqui tem um mais e aqui tem um menos, a gente corta as carguinhas, íon positivo sempre primeiro na fórmula, LiOH. Aí depois a gente tem o hidróxido de magnésio. O magnésio, ele é um metal que é da família 2A, portanto ele tem valência 2+, tá? Aí ele vai se juntar com OH- e vai formar o nosso amigo MgOH2. Ah, Maura, e agora como eu faço? Eu tenho o 2+ e o menos. As cargas são diferentes. Então, esse 2 ele vai baixar aqui para baixo, de acordo com a regrinha do escorregador que a gente já conhece, tá bom? Só que veja, ó, quando eu escrevo esse MgOH, eu não posso escrever assim, ó. Eu não posso escrever MgOH2. Porque se eu escrever o 2 dessa forma, eu estou querendo dizer, simbologicamente na química, que tem dois átomos de hidrogênio e só um de oxigênio. Não é assim. Lembra que o OH, ele é um combo, tá bom? Ele é um combinho. Então, esse 2 ele vai baixar para todo o OH. Então, a gente vai colocar um parênteses. Então, a partir de agora, esse 2 pertence a todo o OH. Então, eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Isso vai ser importante, por exemplo, naquela lista de balanceamento que está no Eclass também, para você ver, ou está aqui no canal também, para você ver. Quando a gente for fazer o balanceamento, você precisa se ligar nessas quantidades, então tem que ficar esperto, tá bom? Olha só, hidróxido férrico 2. O hidróxido férrico, 3, né? 3. Lembra o seguinte, quando a gente dá nome para as bases, eu expliquei para vocês que a gente coloca íon OH- com o metal. Só que quando os metais eles são elementos de transição na tabela periódica, eles não são os elementos representativos, eles podem ter íons variáveis, eles podem ser íons variáveis, valências diferentes. Então a gente precisa indicar de alguma forma na hora de dar nome. Aqui está indicado de duas formas diferentes: férrico ou ferro 3. Você pode colocar dessas duas formas. Então, ó, vou colocar aqui em cima rapidinho que quando você, por exemplo, vai usar o ferro 2+ para fazer uma base, você vai colocar o final oso,
Por exemplo, hidróxido ferroso ou ferro 2 em algarismos romanos, tá bom? Agora, quando o metal ele é de elemento representativo, como a gente fez aqui em cima, que é o lítio e magnésio, e que ele tem apenas uma valência, tá bom? Porque ele fica estável com 8 elétrons na última camada, assim como os gases nobres, eles seguem a regra do octeto, tá bom? Você não precisa indicar, porque ele só tem aquela valência. Agora, por exemplo, metais como o ferro, como o cobre, como o zinco, eles têm valências diferentes, porque eles não seguem a regra do octeto para alcançar a estabilidade. Então, você precisa indicar na hora de dar nome. Então, vai ficar o seguinte, ó. Se é ferro 3, o ferro ele é 3+, e vai se juntar com OH-, e vai formar o ferro OH3, do mesmo jeito que eu fiz ali em cima, tá bom? O 3 vai descer aqui para baixo do oxigênio, do íon OH-. Hidróxido de zinco, quando não tem indicado, é porque esse zinco, ele é mais, tá bom? Então, o Zn+, juntando com OH-, vai formar o ZnOH. E, finalmente, o hidróxido áurico é o mesmo esquema que eu falei para vocês. Se tem o áurico ou se tem o ouro 3, é porque o ouro é AU3+. Então, o AU3+, ele vai juntar com o hidróxido da base para formar a base, né? E vai ficar AuOH3. Tá bom? Então, aí nós temos as equações de dissociação. Quando nós falamos de base, a palavra é dissociação. E a gente vai usar essa mesma regra, mas no inverso, para dar o nome para as bases. Ó, lembra que a regra é hidróxido de e o nome do íon positivo. Então, a fórmula é o seguinte: o hidróxido de sódio é quando o Na+, que é o elemento da família 1A, vai se juntar com o íon OH- e vai formar o NaOH. O hidróxido niqueloso, você pode procurar na internet para ter certeza desses íons, tá bom? Niqueloso é o íon Ni2+. Então, é quando o 2+, o níquel 2+, vai se juntar com o OH-. Então, vai ficar NiOH2. Hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio é quando o magnésio da família 2A, que é 2+, vai se juntar com o íon OH-. E aí vai ficar MgOH2. Aí veja o seguinte, olha que interessante, a gente já tem aqui indicado as valências desses íons. Então, aqui eu vou ter o íon do estanho 2+, do mercúrio 2+, e aqui tem o outro íon do estanho, mas aqui é 4+. E aí você vai usar esses íons positivos para formar a base, para juntar com o OH-. Então, eu vou fazer direto aqui, tá? Confiando que você já entendeu o que eu fiz até aqui. Então, vai ficar o SnOH2. Esse zinco aqui é o zinco mais, como a gente fez nesse de cima, tá bom? Aqui. Então, vai ser o ZnOH. Mercúrio 2 vai ficar HgOH2. O cuproso, né? É o cobre. Deixa eu só confirmar aqui. O cuproso é o cobre 2+. Então, aqui vai ficar CuOH2. Aqui vai ficar CnOH4. E assim por diante, tá? Eu vou deixar esses dois para vocês fazerem aí pra gente passar. Vamos dar um nome para os compostos. Esse aqui a gente já treinou bastante, tá? Então, eu vou poupar o tempo de escrever todos, vou escrever alguns. Por exemplo, o íon NH4 é o íon amônia.
A gente precisa tomar cuidado com o nome desses íons, porque, ó, a gente tem aqui o íon amônio, NH4, e o íon amônia, NH3. Então, ó, o NH3- é amônia. O NH4, já escrevi errado aqui de novo. Menos é amônio. Então, aqui é hidróxido de amônio. Aqui é hidróxido. Lembra que esse ferro é o ferro 2, tá? Então, você pode colocar hidróxido ferroso ou ferro 2, tá? E assim por diante com os de baixo. Lembra que quando é metal de transição, você precisa indicar a valência, tá? Vamos fazer o próximo, já indo aqui pro final, para ver as reações de neutralização. E a reação de neutralização, eu vou gravar um vídeo especial agora, tá bom? Para vocês. Então, a gente vai ficando por aqui. Esse vídeo sendo sobre ácidos e bases. E aí, a gente faz, no próximo vídeo, as reações de neutralização, que é a função de sais, e os óxidos, tá certo? Até a próxima, gente!